Paz do Senhor a todos vocês, que Deus te abençoe grandiosamente. Hoje nós estaremos falando da lição número 2. Bom, na lição passada nós falamos sobre o que é a promessa. Que promessa de Deus é essa? Nós vimos o propósito dela. Nós falamos também a respeito das promessas condicionais e incondicionais, aquelas que dependem da gente e a outra que dependem apenas de Deus. E hoje nós estudaremos a lição de número 2. A lição de número 2 tem como título As promessas de Deus para Israel. O texto áureo diz o seguinte: E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Essa promessa foi feita para Abraão. Uma promessa que alcançou muitas pessoas, inclusive eu e você, através dessas benditas as famílias da terra. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que praticar no nosso dia a dia, diz o seguinte: a queda, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa do remanescente fiel. Nós vamos entender que a queda, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Temos no nosso dia a dia várias circunstâncias e momentos que muitas vezes fazemos com que nós caímos, fraquejemos. Mas a promessa é daquele que permanece fiel até o fim. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, essa verdade prática, vamos estar sempre com ela no nosso dia a dia. Bom, o texto está baseado em Gênesis 12, do 1 até o 3, e Romanos capítulo 9, do 1 até o 5. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho às consciências do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e continua a dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas, das quais são os pais, o Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todos, o nosso Deus bendito. Amém. Então o texto está baseado em Gênesis 12. Bom, essas promessas para Israel, elas existem há mais de 4.000 anos atrás. Não atrás nosso, mas 4.000 anos antes de Cristo. Nós vamos entender que tudo começou quando Deus chamou Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus. Deus, ele faz essa chamada. Deus, ele chama Abraão para ser essa nação chamada de Israel. E ali ele faz cumprir tudo para os propósitos, para também colocar toda a humanidade junto dessas bênçãos. Bom, elas foram feitas a Deus, por Deus para Abraão. E de Abraão foi para Isaac. De Isaac foi para Jacó. E também estendeu até Davi, onde nós vemos o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa lição que nós iremos falar, ela vai abranger uma promessa onde tudo começou. Bom, aqui Deus chama Abraão, ele mostra para Abraão
que Deus ele deseja formar uma nação. E a partir dele, ele iria trazer inúmeras pessoas, inúmeras famílias seriam ali abençoadas a partir dele. Só que nós temos aqui uma grande situação de dificuldade, de impossibilidade. Primeiro, ele tem 75 anos de idade. E a outra impossibilidade, a sua esposa, que ainda chamava Sarai, ela era estéril. Então nós vemos duas impossibilidades nesse momento. E Deus chamou ele e fez promessa, dizendo que a partir de você eu vou construir, eu vou fazer uma grande nação. E Abraão agora, ele creu em Deus. Ele apenas creu. Ele colocou nessa chamada divina 100% da sua crença. Ele creu em Deus. E nós vamos entender que Deus ele não apenas disse a promessa, mas como ele renovou diversas vezes essas promessas que ele fez para Abraão. Nós vamos ver então que ele disse que faria essa grande nação. E ele não apenas só faria essa grande nação, como ele também abençoaria e ele engrandeceria o nome de Abraão. Nós vamos entender que tudo isso tem um propósito. Não que Abraão seria o exaltado, mas através de Abraão, o nome de Deus é que seria exaltado. Então nós vamos ver que Deus ele usou ali o servo Abraão, esse patriarca, né? Não com sentimento, não para mostrar o materialismo, mas algo muito acima do materialismo. Trazer um testemunho espiritual. É fazer com que ele, através dele, ele fosse um testemunho espiritual para todo o mundo. Então nós vamos ver que nenhuma nação teria dúvida de que quando Deus ele fizesse essa promessa se cumprir em Abraão, ninguém teria dúvida que foi Deus que chamou, que foi Deus que formou. Nós vamos ver que o Abraão, ele foi engrandecido o seu nome. Deus ele escolheu para que ele fosse o pai de um povo que ainda iria surgir, como nós vemos em Gênesis capítulo 12. Então a história hebreia ela vai comprovar que esse patriarca Abraão ele foi uma grande bênção para o povo israelita. E ele, além de dizer que ele iria fazer uma grande nação, iria engrandecer o nome dele, ele também iria abençoar aqueles que abençoariam Abraão, mas ele também amaldiçoaria aqueles que amaldiçoariam também a Abraão. Bom, essa promessa dupla de bênção e da maldição, ela seria para que tivesse um relacionamento entre Deus e Abraão e também os seus futuros filhos, ou seja, a futura nação de Israel, que com certeza exigiria a obediência a Deus. Se obedecesse a Deus, a bênção seria garantida. Se não desse ouvido a Deus, a maldição viria. E assim também as pessoas que fossem contra o povo de Deus, que amaldiçoasse contra Israel, eles também seriam amaldiçoados. E as pessoas que são a favor de Israel são pessoas que são bem-aventuradas, são pessoas que são benditas, são pessoas abençoadas. Então essas promessas aqui, elas dizem que todas as bênçãos, não apenas em Israel, mas em todas as famílias da terra, seriam ali estendidas, seriam alcançadas. Então nós vamos ver que de Gênesis de Abraão, quando chega em Jesus Cristo, o próprio Cristo, a morte dele alcança todo o planeta, toda a terra.
Sabemos que existem alguns lugares onde falta o evangelho chegar, mas a extensão de Cristo é universal. Então, alcance essa bênção de chegar até Jesus Cristo, essa extensão é que chegue a todas as famílias da terra, não apenas em Israel. Bom, a promessa pela qual nós estamos falando aqui, restringida apenas para Israel, ela é uma promessa que exige ali algo exclusivo para Israel. Nós vamos ver que Abraão, para que ele viesse ali a ser esse patriarca, ele teve que crer, ele usou a fé dele. Ele viu que era avançado de idade. Nós vemos que a Sara, ela não teve tanta fé como Abraão teve, e assim ela deu a sua serva para que viesse gerar um filho, pois ela era estéril. Mas mesmo ela gerando filho, Deus falou a Abraão, não é Ismael. O filho que vai ser da promessa vai ser de você e de Sara. Porque o Deus do impossível vai fazer isso acontecer. E agora gerou, então, o Deus que prometeu agora a Abraão. Abraão gerou Isaac. E nós vamos entender que Deus não esqueceu das promessas. Mesmo quando a Sara morreu, mesmo quando houve essa morte, nós vamos entender que o Isaac, ele gerou Jacó. Nós vamos ver que essa promessa ela foi renovada de pai para filho. E essa promessa ela foi sendo cumprida, como Deus disse, tanto a Abraão quanto os seus filhos. Quando nós vemos ali essa renovação da promessa, Deus ele falou para Jacó. Ele falou para Jacó que através dessa promessa, Jacó teve 12 filhos. Então, esses 12 filhos que foram a nação de Israel. Ele teve filhos com a sua esposa Raquel, teve com a Bila, teve também com a Zilpa, com a Leia. Todas essas pessoas geraram as 12 tribos de Israel. E o nome de Jacó também mudou. Não é mais Jacó, agora o nome dele é Israel. Por isso que são os filhos de Israel. Porque o nome Jacó foi trocado. O nome Israel foi trocado. Era Jacó e agora é Israel. Por isso que nós vemos os filhos de Jacó, que são a mesma coisa de dizer os filhos de Israel. E então, por intermédio do profeta Isaías, Deus ele então usou o profeta Isaías e ele mostrou a promessa que iria ser cumprida através da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele mostrou que através dessa linhagem também viria Jessé. E Jessé, ele seria o pai de Davi, o rei de Israel. Então Deus ele faz com que chegasse até Davi. E de Davi houve um estendimento dessa promessa, do chamado Emanuel, ou seja, o nosso Senhor Jesus, que é o Deus conosco. E nós entendemos que hoje Israel ele está na rebeldia. Eles não aceitaram o Senhor Jesus. Eles rejeitaram a Cristo. Quando nós lemos o Romanos capítulo 9, o 10 e o 11, no capítulo 9 nós entendemos a rejeição de Israel, a rejeição dos judeus que não quiseram Jesus, não aceitaram a Cristo como o Salvador, como o Messias. No capítulo 10 de Romanos, existe a forma de como aceitar a Cristo. E ali nós vamos entender que é pela fé, é pelo ouvir a palavra, é pelo Evangelho. E no capítulo 11, vai relatar que existe uma promessa de libertação, de salvação para Israel. A queda de Israel, que nós falamos agora no capítulo 9, ela trata de questão que Deus ele fez com que Cristo viesse a ser nascido em Belém, na Judéia, só que eles rejeitaram. Então essa queda,
E ali Paulo fica triste. O apóstolo Paulo, ele fica triste porque os judeus ele não conheceram a Cristo. Eles rejeitaram. Eles rejeitaram. E mesmo que eles, por ser filho de Abraão na carne, eles pensavam que eles já eram salvos. Mas a Bíblia é bem clara concernente à salvação. Não existe salvação sem o Senhor Jesus. E os israelitas, o próprio Israel, vai receber a salvação quando eles reconhecerem a Jesus como Messias. E essa promessa de salvação, ela vai acontecer. Nós vamos ver que existe dois relógios no planeta Terra. Um é para a igreja de Cristo, que é o arrebatamento. E nós vemos o outro relógio para Israel, que é o que nós já estudamos sobre a grande tribulação. Essa grande tribulação vai ser uma cura de Israel. Vai curar a rebeldia do povo israelita, do povo judeu, do benjamita, desse povo todo que rejeitou ao Senhor Jesus, como nós vimos aqui relatado em Romanos capítulo 9. E essas qualificações aí elas mostram que Deus ele cumpre as suas promessas. Aqueles homens que buscam a Deus com sinceridade. O capítulo 10 mostra que a salvação, servindo a Jesus pela fé, vai ser através da sinceridade, crendo em Cristo. Então Israel vai ser salvo quando eles reconhecerem que o libertador é o nosso Senhor Jesus. Através de Cristo, através de Jesus. É o único que pode trazer a salvação para Israel. Bom, as promessas de Deus para Israel não vão falhar. Existem promessas que foram feitas que já se cumpriram, como as escrituras que hoje nós temos, como os profetas que anunciaram Babilônia, Egito, tudo isso, a própria Grécia, todas as promessas que foram faladas por Deus, que Israel venceria, e hoje Israel é uma nação. Cumpriu-se então essa nação de Israel. Então Deus tem algo muito mais para Israel. Deus ele vai libertar, vai salvar Israel através do Senhor Jesus. Deus ele prometeu isso. Isto em tempos futuros irá se cumprir. Então é uma promessa futura para Israel. As promessas já se cumpriram até Cristo. E algumas estão se cumprindo. E outras irão se cumprir em Israel. Ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus ele fala, quando Deus ele fala das suas promessas, nada pode fazer com que Deus venha perder ou falhar. Nós vemos que o que Deus ele disse a Abraão, ele cumpriu. O capítulo 9 de Romanos revelou a tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que não conheceram a Cristo. Mas Cristo voltará. Israel reconhecerá Jesus. Na lição que vem, nós falaremos da promessa de Deus para a igreja. E assim como Deus fez promessas para Israel, que já se cumpriu, como nós vimos, que estão se cumprindo, como nós estamos vendo, e as que se cumprirão na lição que vem, na lição 3, nós falaremos da lição das promessas de Deus para a igreja. Eu aguardo você na lição que vem. Assim como nós aprendemos nas promessas com Israel, eu creio que nós aprenderemos também muito com as promessas que Deus tem para a igreja atual. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E graças a Deus.